Diante da vasta oferta de fundos imobiliários disponíveis na nossa bolsa de valores, escolher em qual investir pode ser um desafio. Nesse vídeo, eu vou guiar você no processo de análise e comparação de fundos imobiliários, destacando alguns indicadores cruciais para embasar as suas decisões. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Valéria Batista e esse é o nosso espaço dedicado a discussões sobre investimentos, educação financeira e construção de patrimônio. Se você é novo por aqui, quero te fazer um convite especial para que você faça parte da nossa comunidade. Tudo o que você precisa fazer é clicar aqui no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para se manter atualizado com todo o nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você tem encontrado valor nas informações que eu compartilho por aqui. Isso é essencial para o crescimento e desenvolvimento desse canal. Ao construir a minha carteira de fundos imobiliários, o meu foco principal é buscar uma combinação de boa rentabilidade e segurança. Então, eu prefiro fundos de qualidade que já se provaram ao longo do tempo, que já demonstraram consistência e ganharam confiança, e que proporcionam, então, uma renda passiva de forma bem tranquila. Para explorar ativos mais arriscados, mais voláteis e buscar maior potencial de valorização e distribuição de dividendos, eu prefiro direcionar minha atenção para o mercado de ações. Assim, eu busco atingir ali um equilíbrio entre a previsibilidade dos fundos imobiliários e as oportunidades mais dinâmicas do mercado de ações. Mas para fazer uma análise eficiente e escolher um fundo imobiliário adequado para cada tipo de investidor, primeiro é essencial a gente considerar aqui alguns fatores. Ao realizar, então, comparações entre fundos imobiliários, o primeiro passo é comparar fundos que compartilham o mesmo tipo entre si. Ou seja, você vai comparar um fundo logístico com outro fundo logístico, fundo de shopping com outros fundos de shopping, papel com papel e assim sucessivamente. Porque cada tipo de fundo imobiliário ele tem um funcionamento e uma composição da carteira totalmente diferente. Então a análise feita dessa forma fica mais confiável. O segundo passo, é interessante que você procure comparar entre si aqueles com patrimônio mais semelhante possível. Porque um fundo com patrimônio líquido de 3 bilhões, por exemplo, ele é muito mais consolidado e diversificado do que outro com patrimônio de 300 milhões, mesmo considerando que eles sejam do mesmo tipo. Olhando para essas premissas básicas, precisamos entender também os principais tipos de fundos imobiliários. Bom, nós temos os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, como galpões, escritórios, shoppings. Os fundos de papel, que investem em instrumentos financeiros imobiliários, como CRIs e LCIs, por exemplo. Temos também fundos de fundos, que investem exclusivamente em cotas de outros fundos imobiliários. E temos também os FIAGROS, que direcionam os seus recursos para cadeias produtivas agroindustriais. Para encontrar as informações detalhadas sobre os fundos imobiliários, eu recomendo explorar os relatórios gerenciais de cada fundo imobiliário do seu interesse. Esses documentos estão disponíveis nos sites das gestoras e fornecem tudo o que você precisa saber. Fala sobre a composição da carteira do ativo, as estratégias adotadas, os resultados financeiros e muito mais informações. Além disso, nós temos também à disposição plataformas especializadas como o Investidor 10, Status Invest, Funds Explorer e FIS.com.br. Esses são alguns exemplos de plataformas que oferecem dados e trazem alguns indicadores relevantes de fundos imobiliários que te permitem fazer uma análise preliminar. Bom, então depois de selecionar um tipo de fundo para análise, é hora então de buscar indicadores e informações para orientar a sua escolha. E eu vou destacar nesse vídeo algumas sugestões para você. Bom, primeiro, objetivos e perfil de risco. Para escolher um fundo imobiliário, você precisa considerar qual é o seu objetivo, por quanto tempo você quer investir, qual é a sua tolerância ao risco. E então você vai traçar o seu perfil de investidor e isso vai delimitar ali uma gama de opções de fundos para que você invista. Liquidez diária. É um fator importante, você tem que avaliar a facilidade de comprar e vender cotas, né? Opte sempre por liquidez mais alta, preferivelmente acima de 1 milhão. Governança, transparência e gestão.
Bom, você tem que dimensionar risco e qualidade com base também na administração, qualidade das informações, transparência do gestor. Então, procure estudar sobre a instituição por trás do fundo que você tem interesse e prefira também aquelas que têm mais tempo de atuação no mercado. P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Bom, com esse indicador você vai analisar se o fundo imobiliário está descontado no valor justo ou acima do seu valor patrimonial. Em geral, você pode procurar por valores que estão entre 0,9 e 1,1. Por exemplo, fundos mais descontados que isso, eles podem ser propícios a apresentar ali algum indício de problema. E fundos mais caros, né, com PVP acima de 1,1, eles estão muito valorizados, né? Se você pesquisar um pouco melhor, você vai encontrar oportunidades melhores. Esse P sobre VP alto, ele pode estar momentaneamente relacionado com algum fator econômico, algum fator local. E se esse é um fundo do seu interesse, você pode começar a acompanhar a cotação desse ativo por um determinado período e verificar oportunidades melhores de você fazer um aporte, né, entrar de fato nesse fundo imobiliário, ou você pode analisar opções melhores com um preço mais favorável. Índice de vacância, inquilinos e contratos. Bom, quanto maior for a vacância, significa que maior é a taxa que está desocupada do imóvel do seu interesse. Sendo assim, o retorno que ele poderia te proporcionar está momentaneamente reduzido por conta dessa desocupação. É ideal que essa taxa de vacância seja, então, a menor possível, né? Preferivelmente zero, ou quanto mais próxima de zero, melhor, mas é tolerável uma vacância de até 15%. Sobre os inquilinos, é ideal que sejam multi-inquilinos e multipropriedades. Em relação aos contratos, é ideal que os períodos sejam maiores, né? Quanto maior o período contratual, melhor. Existem contratos típicos e atípicos, você deve avaliar isso também dentro, né, do fundo imobiliário do seu interesse. Quanto mais longos os contratos, né, quanto mais distantes as datas de vencimento desses contratos, isso proporciona previsibilidade e estabilidade para o investidor. Qualidade e localização dos imóveis. Para fundos imobiliários de tijolo, é interessante você avaliar a qualidade e atratividade dos imóveis. Procure saber qual é o padrão construtivo dos imóveis que você está analisando, porque naturalmente os imóveis mais desejados do mercado, eles estão nas melhores localizações, com a melhor infraestrutura, e os seus preços naturalmente refletem essas variáveis. Diversificação do portfólio dos ativos. Bom, analise como os fundos alocam os recursos do cotista. Fundos imobiliários mais diversificados, eles tendem a oferecer menos riscos aos cotistas, enquanto fundos imobiliários que estão mais concentrados, né, com poucos ativos no seu portfólio ou poucos imóveis, eles carregam naturalmente um risco maior. E o risco aqui nesse caso é de perder todo o seu dinheiro investido? Não. Para casos de fundos imobiliários monoativos, quando a receita do fundo está associada a um único imóvel, significa que se esse imóvel perder o seu inquilino, né, o seu locatário, significa que toda a receita daquele fundo será comprometida. Então, eventualmente, corre o risco de o investidor não receber os rendimentos provenientes da locação naquele mês, né? Referente àquele imóvel, ou para casos de edifícios de lajes corporativas, por exemplo, que eles representam várias oportunidades de locação em um mesmo edifício, né, por pavimento, algumas salas empresariais. Então, quanto maior for a taxa de desocupação nesse imóvel, isso significa que aquele imóvel vai trazer para você um rendimento menor do que aquilo que ele poderia oferecer estando ocupado, né, na sua totalidade. Indexadores. Estude os indexadores financeiros dos seus recebíveis. Os indexadores são índices econômicos que são usados como referência para corrigir contratos ou atualizar o valor dos ativos. Então, isso afeta diretamente a rentabilidade final e isso varia conforme se comporta a economia. Por exemplo, papéis que são atrelados à taxa Selic, né? Quanto maior a taxa Selic, maior será o rendimento que ele vai oferecer. E, consequentemente, esse mesmo papel, né, à medida que a taxa Selic for caindo, ele vai oferecer rentabilidade cada vez menor. Remuneração dos cotistas. Avalie o histórico de distribuição e a regularidade no pagamento dos dividendos. Avalie também o dividend yield e o dividend yield médio num período ali de 5 anos, pelo menos,
porque o principal interesse de investidores de fundos imobiliários é o recebimento de renda passiva. Então, esses são fatores importantes para serem analisados na hora de escolher um fundo imobiliário. Bom, eu estou compartilhando aqui com vocês agora a minha lista de critérios, que eu utilizo na minha análise de fundos imobiliários. Esses são elementos que eu considero cruciais para tomar decisões mais informadas e construir uma carteira sólida. Então já se prepara e faz aquele print. Se as dicas e as informações desse vídeo foram úteis para você, não se esquece de deixar aqui o seu like. Além disso, se você utiliza outras métricas nas suas análises de fundos imobiliários, compartilhe aqui nos comentários para a gente trocar algumas ideias e experiências. Espero que essas orientações facilitem a sua escolha de fundos imobiliários. É importante lembrar que uma análise completa, ela considera vários aspectos para garantir a escolha de um fundo imobiliário que seja mais adequado para o seu perfil e objetivos. Porque não existe necessariamente um investimento que seja melhor ou pior que outro. Existe aquele que é mais ou menos indicado para o seu perfil de investidor. Bom, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!